Lá, gente, voltamos aqui. Estou aguardando o professor Vitor retornar aqui para a gente continuar, dar continuidade aqui. Ele chegou. Chegou. Já postei aqui já. Ok. Opa, mudei de ambiente por causa da iluminação. Sim. Já postei a primeira parte lá no IGTV, tá legal? Ah, maravilha, maravilha. Então, assim, pessoal, estamos aqui, essa é a segunda parte da nossa conversa, né? Que já rendeu algumas reflexões super interessantes sobre a questão da felicidade. Nós percorremos fizemos um percurso do conceito de felicidade para alguns filósofos, como Aristóteles, como os helenistas também. Falamos um pouquinho lá de Agostinho e Spinoza também. E dentre outros, né? Como que cheguei a comentar no final, que eu fiquei assim, caramba, surpreso, né? Com tantas reflexões que muitas vezes não chega, né, a quem não é da filosofia, no caso, mas chegando, que bom que a gente percebe que não estamos sós, né, nos conceitos, nas reflexões. Ah, falamos também da questão da felicidade enquanto experiência, né? Não, a felicidade não é um fim, né? É um processo de experiências que o ser humano passa, né? Para alcançar esse estágio. E o que eu achei interessante, que eu não tinha percebido, você chegou a começar a falar sobre a felicidade, falando que a felicidade não é um. Como é que é? Não é ideal, não. Você falou que felicidade é um estado, é o Sim. estar. Isso achei interessante. Eu vou usar isso nas minhas consciências aí, nos meus pensamentos sobre isso. Vamos lá. Aí eu venho para outra partezinha aqui, porque eu fiz uma anotação, algumas anotações aqui. Ah, bom, aí eu encontrei aqui em alguns sites falando sobre felicidade, algumas coisas que até você mesmo já chegou a comentar, e algumas pessoas também fizeram comentários aqui, que é a questão do ter, né, do agora, do imediato. O ser humano busca isso nesse Uhum. mundo contemporâneo, né? Ah, em contrapartida à situação atual que vivemos, né? Essa ideia do isolamento, da reclusão, né? De tudo num ambiente fechado. Ah, o que iria gerar felicidade? Se alguém me perguntasse, Rogério, o que te causa felicidade? Né? Eu responderia quase de imediato. Na verdade, duas coisas me causam felicidade. Dar aula e viajar. Pode ser para onde for. Eu até brinco, né, que quando acabar essa questão da pandemia, eu vou ser o primeiro a pegar um ônibus. Eu vou, nem que seja assim, Santa Cruz, e voltar. Mas eu vou fazer isso. Isso vai me causar um estado de felicidade que você não faz ideia. Você não faz ideia. A questão que aí nesse site estava falando alguns pontos, né, sobre essa questão do que pode gerar felicidade hoje. Aí fala sobre os bens materiais, riqueza, status sociais, é o que estava comentando, a ideia do posicionamento, é onde a Uhum. sociedade coloca parâmetros aí, né? Poder, reconhecimento, saúde, amor, amizade, né? Mas eu também incluiria aqui, não sei se você pode até falar mais sobre isso, a ideia do auto-reconhecimento. Uhum. Né? Eu acho que o auto-reconhecimento também pode gerar isso, né? Esse estado de felicidade, ou não. Com certeza, com certeza. E para começo de conversa, quem concorda contigo é um pessoal bem antigo, né? O pessoal do Oráculo de Delfos, né? Eu já Um vi isso aí, certo? letreiro lá no Oráculo de Delfos tinha uma frase, em grego, obviamente,
que dizia: conhece a ti mesmo. Hum. Conhece a ti mesmo. Né? Não conhece ET porque seria um pleonasmo, mas conhece. Conhece a ti mesmo. Né? E o que seria esse conhece a ti mesmo? Esse conhece a ti mesmo é o caminho para a felicidade dentro de você mesmo. E quem reverberou essa máxima délfica, né, para os tempos em diante, foram ninguém mais, ninguém menos que o próprio Sócrates, certo? E depois do Sócrates, Santo Agostinho, ou Agostinho, né, para os não católicos. Depois, um pouco mais para frente, o próprio Nietzsche. E o Heidegger também com o paradigma da apropriação, né? Ou seja, o conhecer, o se conhecer enquanto pessoa, enquanto ser humano, saber das suas limitações e saber de fato onde, como e quando você pode melhorar, evoluir, isso é sim também uma fonte de felicidade. Entende? Porque muitas vezes nós convivemos conosco mesmo e não nos conhecemos. Essa pandemia deu muito barulho. Mas deu muito barulho por quê? As pessoas começaram a ser obrigadas a conviver com elas. Nossa. A solidão foi de alguma forma forçada às pessoas. Entende? A solidão foi forçada às pessoas. Porque o tempo todo, Rogério, não sei se você consegue perceber, mas o homem contemporâneo, ele está ligado a várias coisas diferenciadas, né? É Instagram, WhatsApp, Facebook, se não está fazendo nada, está ouvindo uma música, está vendo alguma coisa na TV, ou seja, está sempre fazendo coisas e mais coisas e mais coisas, e não tem um momento de, palavra mais correta que tem no italiano, solitude, né? Que é diferente de solidão, para se conhecer enquanto ser humano, se curtir, se entender, né? Há um tempo atrás, eu senti vontade de ir ao cinema e fui sozinho. Né? Eu vou ver um filme sozinho, porque eu gosto muito de filme cult, né? Eu morava mais lá para baixo, então tinha cinema de rua e tal, essas coisas todas, né? São Luís, por exemplo, no Largo do Machado. E eu queria ver os filmes por lá. Só que ninguém queria ir comigo porque eram filmes que não agradavam a muitas pessoas. E eu comecei a ter essa experiência de sair comigo mesmo, de curtir a minha companhia e assim me conhecer. E até mesmo ficar sozinho comigo mesmo. Porque somente assim você consegue se entender, certo? E como sem se entender você vai fazer com que outros ou outras entrem em sua vida, né? Falei parecido na escola? Ah, fiquei preso na escada? Sim, também, mas não foi nessa época não, Érica. É uma anedota. Enfim, a gente tem que sempre lembrar dessas coisas. Uhum. Vamos lá. E lá o Igor de Realengo entrou, maravilha. A Érica lá do Supermódulos. Então, Rogério, me fiz entender mais ou menos? Sim, sim. E é uma preocupação, né? É uma preocupação. Eu não sei o que a filosofia pode falar sobre isso, ou então a sociologia, no caso, mas é uma preocupação com relação a esse estado de solidão, né? Uhum, Nesses tempos, né? Porque que nós sabemos que é um momento que em algum instante vai passar, isso a saúde pública fala, né? Os uhum, mais entusiastas falam, eu também acredito nisso, claro, obviamente, mas e esse estado, né? De reconhecimento, de se observar que estamos vivendo, né? Será que vai se manter? Será que aí fica naquele verbo, né? Será, uhum, né? A gente não tem tanto domínio com relação a isso, né? uhum, Mas eu espero profundamente assim que haja uma reflexão sobre isso, pelo menos é uma reflexão, né? Passar uhum, por tudo isso, né? Vamos dizer assim, 10 meses dessa forma, não é possível que as pessoas uhum, não reflitam ou saiam disso de uma forma diferente, né? Não vou dizer mudado. Acho que mudar um conceito, uma forma de mentalidade, isso aí já acho que é esperar demais. Mas com alguma coisa diferente.
Uhum. Eu Sim, acredito que certamente uma experiência dessa gera mudanças, né? E mudanças grandes. Mas aí existe uma coisa, Rogério, eu conversando com um amigo meu, né, que é mestre em teologia, e eu me questionava, ué, mas eu também sou formado em teologia, tá, gente? Quanta gente passa pelas graduações, e passa por tudo, e passa pela vida e não absorve nada. E ele falou, existem pessoas que são como patos. Aí eu falei, pato? Como assim? Ele, sim, o pato, para atravessar o lago, né? O pato ele tem uma enzima, né? Uma glândula dele que produz lá uma enzima, e ele se hipermeabiliza antes de entrar no lago. De modo que ele sai do outro lado do lago completamente seco, né? Então, lamento frustrar, mas existem pessoas que estão tentando passar incólumes aí essa pandemia, esse isolamento, nossa, né? E a gente estão vive criando aí também muitos patos por aí, né? muitos patos. E esse aparelho que a gente está usando agora para se comunicar e para fazer coisas boas, muita gente usa esse aparelho, chamado celular, e as mídias sociais, por uma fuga constante de si mesmo. Por uma fuga Sim. constante de si mesmo. É até aquele meme do Tiririca, né? Tentei fugir de mim, mas onde eu ia, eu estava. Sim, você é a pessoa que sempre te acompanha. Você nunca está sem você. De modo que o grande passo aqui, e aí já vou falar de mim mesmo, né? Ou seja, sem basear em nenhum filósofo, o grande passo, e me baseando em Delfos, claro, para que a gente consiga ser feliz é nos amando. Primeiro ponto. Se gostando, se aceitando como você é de fato, né? Mas será que você se conhece? Não. A gente vive um conhecer constante de quem nós somos, né? Ninguém está encerrado, acabado, pronto, né? Na minha dissertação eu falo do homem como um processo. O ser humano não é algo acabado, resolvido, não, mas ele é um processo. Ele é o quê? Ele é um vir a ser constante, certo? Ou seja, nós estamos sendo constantemente. Ou seja, você, Rogério, não é o mesmo você depois dessa conversa. Alguma coisa acrescentou em você, ou seja, existe aí um processo, né? Como Heráclito que falava que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, certo? Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Ninguém vive o mesmo momento duas vezes. Então, não há como permanecer o mesmo. É claro, as características essenciais permanecem, mas exatamente o mesmo é praticamente impossível. Ou seja, você é um vir a ser constante. Você não está acabado, você não está pronto. Você está se fazendo, né? Tem uma imagem, eu esqueci o nome da escultora, fica nos Estados Unidos, que é um homem se esculpindo, né, a si mesmo. Ou seja, ela fez essa escultura na pedra, né, e tem um torso masculino com um cisel e um martelo se talhando na pedra, sabe? Ou seja, você é aquele que está se talhando na pedra, você está se construindo constantemente. A vida é isso, um talher melhor, você precisa se conhecer cada vez melhor. É interessante, né? Essa Desculpa, me imagem. alonguei muito. Oi? Me alonguei muito. Não, não. Essa Tudo questão bom. do ser humano em constante processo, né? Porque na área de história, eu sempre falo, né, que todos os processos históricos, é, na verdade, todo fato histórico faz parte de um processo, né? Uhum. Imaginar um fato histórico isolado por si só, isso não existe, né? Até porque se compreende muito melhor o fato histórico se você entender o processo que levou aquele fato a acontecer e as consequências, né? Sim. Agora, entender essa imagem do ser humano como um ser em processo, né, também é curioso, né? Também é muito interessante para entender essa constante busca pela felicidade, né? Achei interessante. Tá, ó, gente, vocês têm que ver como é que tá minhas folhas aqui, ó. Era uma folha, ó, tá tudo anotado. Porque depois da conversa eu vou fazer um resumo para arquivar aqui para mim, porque muitas coisas interessantes. E como você falou aí, né? Depois dessa conversa, muitas coisas podem ser construídas, né?
E aqui eu já puxo um pouco para esse pequeno projeto que é o Conversando sobre História, que eu comecei aqui por conta da necessidade de conversar. Eu sou uma pessoa que eu preciso falar, preciso conversar, nem que seja conversa assim, em busca da felicidade, né? Vamos pegar o tema de hoje, em busca da felicidade. Porque ficar em casa, isolado, trabalhando de casa, né? Montando aula, montando tudo, deixando tudo bonitinho, tal, enviando, tendo esse feedback dos alunos, tá? Mas há aquela necessidade de falar, de conversar. E quando eu propus isso, era justamente essa proposta, né? Entender que a história não é absoluta, né? Não estamos aqui falando sobre a felicidade como um conceito histórico colocado para a gente, mas entender que a nossa vida é um processo, né? Que tudo gira em torno do diálogo, da conversa, do debate, né? E entender esse tema de hoje através da filosofia e também da sociologia, da história, resgatamos vários nomes importantes aí, foi de suma, para mim, foi de suma importância. Eu tenho certeza que quem está assistindo, quem vai assistir também vai ser importante. Justamente por conta disso, né, eu não me entendo, não me vejo nessa bolha, né, reservado, fechado, né, em que a sociedade insiste em colocar para as pessoas, né? Não, eu gosto do diálogo, senão não adianta. Eu não entendo, por exemplo, não entendo o conhecimento se não for dessa forma. Vitor, vamos lá. Considerações finais, senhor Vitor. O que você pode falar para a gente? Eu tinha notado um negócio aqui, eu não sei onde é que foi que eu coloquei, gente. Tanta coisa aqui. Enfim. Felicidade, felicidade existe. Né? Vou falar eu aqui, tá? É o hoje, é o agora, né? É você se conhecer, se entender, né? E mais, a partir do momento em que você se conhece, você se entende como uma pessoa, mesmo com todos os problemas, sejam eles externos ou internos, você se entende como uma pessoa feliz, aí você consegue passar essa felicidade, né? Adiante. Felicidade não é um ser isolado, né? Eu até brinco com meus alunos, com minha família em geral, amigos em geral, que eu não gosto de ser feliz sozinho. Gosto de viajar sozinho? Amo viajar sozinho. Sério? Sem preocupação. Gosto de. Você falou agora de cinema. Eu gosto de ir no cinema sozinho. Gosto de ir no cinema sozinho. Porque aí eu fico criticando comigo mesmo. Eu crio um diálogo comigo que é uma maravilha. Eu consigo me entender a partir disso. Né? Mas eu acho que não tem melhor do que você ser feliz fazendo com que os outros em sua volta também sejam. Permitindo isso. Né? Então, essa é a minha consideração. Por favor, professor Vitor. Obrigado, professor Rogério. Eu encerro com o Marco Aurélio, né? O imperador romano que eu citei lá no início da nossa conversa. O Marco Aurélio dizia: sofrendo, mais feliz. Atormentado, mais feliz. Em bonança, mais feliz. Em tempestades, mais feliz. Ou seja, o Marco Aurélio quer dizer aí que a felicidade depende de um primeiro sujeito. E esse sujeito é cada um de nós. Show. Show. Vou só citar aqui umas frases que eu cheguei aqui e falei, vou falar porque eu pesquisei para dizer aqui que eu fiz um trabalho bonito. Jamais deixe que sua felicidade dependa dos outros. Ninguém deixaria de ser feliz por você. Essa pessoa aqui estava revoltada. Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: ser feliz sem motivos é a mais autêntica forma de felicidade. Não importa o que você decidiu, o que importa é que isso te faça feliz. Show.
A felicidade está em você. Deixe transbordar. Maravilha. Prefira o sorriso. Faz bem a você e aos que estão ao seu redor. Dê risada de tudo, de si mesmo. Não adie alegrias. Seja feliz hoje. Olha o hoje aí de novo. Corra o risco. Se der certo, felicidade. Se não, sabedoria. Achei interessante isso aqui. Curioso. Érico Veríssimo, para terminar. Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Sentido de existência. Exatamente. Pessoal que está aqui, ó, quero agradecer por terem assistido a gente, essa conversa, participado também, foi muito bom. Antes de agradecer o professor, eu queria fazer um convite. Na sexta-feira, agora, dia 3, eu vou fazer um diálogo comigo mesmo. Brincadeira. Vai ser uma... Exatamente. Vai ser Vai ser interessante porque é um tema que eu já venho trabalhando, que eu gosto muito do período medieval. Né? Embora não é o meu tema de mestrado agora, mas eu já trabalhei, já fiz uma monografia com relação ao período medieval e gosto muito. Mas eu vou trazer, na minha primeira conversa, aqui eu falei sobre a sexualidade no período medieval. Né? Foi bem interessante, o pessoal fez cada pergunta aqui, curiosa. E agora eu vou trazer um elemento imaginário do período medieval, tá? Que é o diabo no imaginário cristão medieval. Tá legal? Baseado num livro. Então a gente vai trazer esse tema um tanto quanto polêmico para a sociedade, um tabu, né, para a sociedade. E na semana que vem vamos ter outros temas a serem abordados também aqui nesse projetinho. Professor Vitor, muito obrigado mais uma vez. Né? Muito obrigado mesmo. Você conseguiu... eu acho que o objetivo da filosofia, pelo menos para mim, que gosto, né, de sentar e conversar e ficar ouvindo, né, aquela coisa assim, é criar aquela pulga, aquela chama, né, de questionamento. Você conseguiu me fazer cada vez mais me interessar por esse tema de felicidade, certo? E buscar isso dia a dia. Muito obrigado. Espero poder contar com a sua presença em algumas outras, se possível. E foi muito bom. Foi muito bom. Reforçando, eu vou deixar salvo aqui no IGTV, tá? E daqui a umas 2 semanas, que eu estou seguindo uma ordem, eu vou colocar no Facebook e no YouTube também, tá bom? Tá bom, maravilha. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar partilhando aí, né, esse finalzinho de noite com vocês. Muito grato, Rogério, pelo convite e por poder estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento, não meu, né, mas desses gigantes que viveram antes de nós. Sim. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Gente, tchau.